navegando na internet e eu vi um vídeo que foi postado recentemente e está viralizando. Morador de rua revela segredos sobre a bispa Keila Ferreira dias antes da sua morte, do canal Bruno Purificação. Exatamente uma semana antes da bispa Keila falecer. No coração do Brás, em São Paulo, há um flanelinha morador de rua chamada José, conhecida por muitos apenas como Zé da Praça. Um homem magro, com cabelos desgrenhados e roupas surradas, da chuva e do sol, que há anos trabalha limpando vidros e guardando carros na frente da grande igreja, sede da Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Apesar de sua dedicação, Zé frequentemente enfrentava humilhações, não apenas de estranhos, mas até mesmo membros da igreja sede Adbrás. Alguns o chamavam de vagabundo, outros de inútil, enquanto outros reclamavam que ele manchava a imagem da igreja ao ficar sentado nos bancos da praça em frente ao templo. Muitos dos fiéis passaram por ele sem sequer olhar em seus olhos, como se ele fosse invisível. Zé já havia tentado entrar na igreja da Adbrás Templo Central algumas vezes, mas sempre se sentiu desconfortável com os olhares de julgamento e as conversas sussurradas pelas costas. No entanto, havia uma pessoa que sempre tratava Zé com respeito: a bispa Keila Ferreira. Ela nunca deixou de cumprimentá-lo com um sorriso sincero e um "Deus te abençoe, meu irmão", sempre que o via. Embora alguns membros criticassem essa atitude, dizendo que ela estava dando atenção demais a alguém que não merecia, a bispa mantinha sua postura firme, lembrando a todos que cada ser humano é filho de Deus, independentemente de sua condição social. Nos últimos dias de sua vida, a bispa Keila começou a notar algo diferente em Zé. Ele parecia mais abatido do que o normal, com olhos profundos e uma ar de tristeza que ia além do cansaço físico. Na quinta-feira, após o culto, ela decidiu parar para conversar com ele. Zé contou que a bispa desceu do seu luxuoso carro e, sentando-se ao seu lado no banco da praça, ela disse gentilmente: "Zé, como você está? O que Deus tem falado ao seu coração?" Então Zé hesitou antes de responder. Ele não estava habituado a ser tratado com tanta dignidade, especialmente por alguém tão importante quanto o bispa. Após alguns segundos, ele confessou: "Eu só queria ter uma chance de recomeçar. Eu sei que errei muito na vida, mas às vezes me questionei se ainda há esperança para mim." A bispa Keila colocou a mão sobre o ombro dele e disse: "Claro que há esperança, Zé. Deus nunca desiste de seus filhos. E eu também não vou desistir de você." Nos dias seguintes, quarta-feira, a bispa Keila tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Até mesmo o seu próprio esposo, o bispo Samuel Ferreira. Ela especifica uma reunião com a diretoria da igreja e propôs um projeto especial: criar um programa de reinserção social para pessoas em situação de vulnerabilidade, começando com Zé. O objetivo era oferecer apoio psicológico, capacitação profissional e, principalmente, restauração espiritual. Embora alguns membros tenham resistido à ideia inicialmente, argumentar que isso poderia atrair mais moradores de rua para a igreja, a bispa foi incisiva. "Se estamos aqui para pregar o evangelho, então precisamos praticá-lo. Não podemos falar de amor e misericórdia sem agir com amor e misericórdia." Com o apoio de voluntários, Zé começou a participar do programa. Ele recebeu roupas novas, alimentação adequada e foi direcionado para cursos de qualificação profissional. Mas o mais impactante foi quando a bispa Keila foi convidada para subir ao palco durante o seu último culto na igreja. A bispa compartilhou sua história. Diante de centenas de pessoas, Zé falou sobre suas lutas, arrependimentos e a transformação que estava experimentando graças ao cuidado da igreja. Ao final, a bispa orou por ele e declarou: "Hoje, você não é mais apenas Zé da Praça. Você é um filho amado de Deus com um propósito renovado." A cena emocionou muitos presentes, incluindo aqueles que antes o desprezavam. Zé começou a frequentar regularmente os cultos e, infelizmente, poucos dias depois, a bispa Keila faleceu repentinamente. Hoje, durante o funeral, Zé foi convidado a dar um testemunho sobre o impacto que ela teve em sua vida.
Com lágrimas nos olhos, ele disse: aquela mulher me devolveu minha dignidade. Ela viu algo em mim que eu mesmo não consegui ver mais. E agora quero continuar honrando sua memória, ajudando outras pessoas assim como ela me ajudou. Após o discurso de Zé, que aconteceu hoje, o bispo Samuel Ferreira abraçou Zé e juntos choraram. Deixe sua mensagem de carinho e apoio para que Zé continue perseverando na fé, olhando para Jesus. Compartilhe e deixe o seu like nesse vídeo. Uau, que história incrível! Meu Deus do céu! Eu estava aqui pensando, né? Nós não podemos generalizar todas as igrejas. Às vezes as pessoas generalizam. Ali no Brás nós temos duas igrejas, uma na frente da outra, gigantes, né? O Templo de Salomão e a Igreja Assembleia de Deus. Eu já fui da Igreja Assembleia de Deus há muitos anos atrás, e os meus melhores amigos, as pessoas mais maravilhosas que eu conheci, cristãs, foram na Assembleia de Deus. Então eu conheci muita gente humilde, muita gente incrível, mas a Assembleia de Deus sempre foi um desfile de moda, né? As pessoas, elas valorizam muito a roupa, tanto que na época que eu era da Assembleia de Deus, eu tinha muitas dificuldades porque eu passava muita privação financeira e eu não tinha condições de comprar terno, gravata, e tinha que andar assim, né? Isso há muitos anos atrás. E aí eu não tinha não tinha um apoio da igreja, não tinha a valorização da liderança por causa da roupa. Então eles olham muito para a aparência, né? Então quem conhece a Assembleia, quem vê, né, a estética da Assembleia, não imagina que existem pessoas assim como a Bispa Keila, né? Quem olha para ela, chique, ela era muito chique, linda, maravilhosa, não imagina que ela era uma pessoa tão humilde, né? Então a gente não pode generalizar, falar que em todas as igrejas são de uma determinada forma, que todo assembleano é assim. E tem o Templo de Salomão na frente. Uma das coisas que as pessoas não sabem, antes de falar do Templo de Salomão, eu quero deixar claro que eu não sou da Igreja Universal, eu sou de outra igreja e nem sou da Assembleia, mas eu quero elogiar a atitude aqui da Bispa Keila e até mesmo do Bispo Samuel Ferreira, né, no velório, de abraçá-lo e etc. E também quero deixar claro sobre o que muitas pessoas imaginam sobre o Templo de Salomão, porque eu vi algo parecido no Templo de Salomão, mas não com um morador de rua, mas com vários. Eu me lembro de uma reunião que eu fui no Templo de Salomão há muitos anos atrás, que eu fiquei assim encantado com o que aconteceu naquela reunião. Eles levaram muitos moradores de rua para dentro da igreja, mas eles deram banho, trocaram eles de roupa, e todos eles ouviram um testemunho de um morador de rua. Esse morador de rua contou da vida, como a vida dele foi transformada lá no Templo de Salomão, da Igreja Universal. E após o testemunho, ele levou todos esses moradores de rua para cima do altar. E aí o bispo falava assim com os moradores de rua: se vocês acreditarem, se vocês agirem da mesma maneira que ele agiu, se vocês vierem nessa reunião, e aí foi incentivando eles, Deus vai fazer a mesma coisa na vida de vocês. E o amor, o carinho que eles receberam, esses moradores de rua, foi incrível. E em outras reuniões que eu estive, né, eu percebi que lá no Templo de Salomão não existe essa coisa de roupa, né? Então lá você vai ver pessoas bem vestidas, pessoas mal vestidas. É um lugar assim para todos, para todas as pessoas mesmo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não deve olhar para alguém, para a aparência dessa pessoa e julgar essa pessoa. A gente não deve olhar para a aparência de uma igreja, de uma denominação e julgar, né? Nós sabemos que existem pessoas ruins em todos os lugares, sabemos que existem pessoas que não são humildes em todos os lugares, ok? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também esse servo do Senhor que teve a oportunidade de conhecer a Bispa Keila, e os meus sentimentos aí para toda a família. Que Deus nos abençoe.